Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às opções, né, de tabela dinâmica. Hoje nós vamos criar uma com gráficos dinâmicos. Então vamos lá. Bom, mostrei para vocês que uma das opções de criar a tabela dinâmica é selecionar toda a tabela. E aí a gente vai lá em inserir tabela dinâmica. Você tendo uma tabela estruturada, né? Então, você clicou na tabela aqui, você viu que habilitou aqui a guia design da tabela, isso significa que a sua tabela ela é uma tabela estruturada, né? Aquela que você vem aqui no formatar como tabela e deixa ela como uma tabela estruturada. Então, a gente tem uma opção também de inserir uma tabela dinâmica de uma forma diferente, que é aqui, ó. Vamos abrir uma nova guia. E aí, nós vamos vir aqui, inserir tabela dinâmica. E aí a gente escreve o nome que foi dado para a nossa tabela. Que é a tabela tab, underline, vendas. Na planilha existente, ok. Incluímos aqui a tabela dinâmica. E aqui nós vamos inserir uma outra. Então a mesma coisa, inserir tabela dinâmica, tab, underline, vendas. Ok. Então eu inseri aqui duas tabelas dinâmicas. E aí nós vamos trabalhar com a opção aí de inserir gráficos dinâmicos. Então nessa primeira aqui nós vamos inserir aqui o estado do cliente nas colunas, o nome do cliente aqui em linhas e vamos colocar o valor total de venda aqui no campo de valores. Vamos formatar essa tabela também como uma tabela estruturada. Vamos pegar aqui, vamos dar uma olhada. Vamos pegar esse azulzinho. Vamos colocar aqui o contábil. E vamos centralizar. Prontinho. E essa outra tabela também. Vamos pegar aqui o nome do representante. Vamos pegar também por estado. E o valor total de vendas. Vamos estruturar ela também. Vamos pegar aqui esse verdinho. O símbolo contábil. E também vamos centralizar. E esse aqui faltou colocar o símbolo contábil nessa parte inferior aqui. Ok. Então aqui vamos tirar essas linhas de grade, né? Vai deixar aqui mais limpo. E vamos inserir aqui um gráfico, né? Então vamos selecionar aqui os clientes, vou pegar aqui de cima dos títulos, os clientes e os valores aqui de cada estado. Vamos em inserir e veja que nós temos aqui a opção, ó, gráfico dinâmico. E aí ele já deu uma opção aqui, ó, de colunas agrupadas. E nós vamos pegar essa mesma. Vamos deixar aqui abaixo do gráfico. E veja que ele já trouxe um gráfico já bem bacana, né? Bem interessante aqui de colunas agrupadas, agrupando aí o resultado de cada cliente.
E veja que o gráfico dinâmico ele traz esses botõezinhos para você fazer filtros, né? Então, por exemplo, se você quer ver aqui só Minas Gerais, clica aqui em Minas, e ele vai te mostrar aqui o resultado só em Minas Gerais. Se você quiser em Minas e em São Paulo, flega, e você tem ali a comparação dos dois estados. Então ele tem essa opção de filtros que é bem interessante, tá ok? Já aqui nessa outra planilha vamos também inserir um gráfico, inserir gráficos dinâmicos, e aqui neste caso nós vamos pegar esse aqui, ó, coluna empilhada, só para a gente visualizar um pouco aí a diferença de um para o outro. Então ali na coluna, neste gráfico de colunas agrupadas, a gente vê o resultado lado a lado, né, dos clientes. E na empilhada você vê aqui, ó, ele transforma aqui a coluna empilhada, e aí você vê o resultado de cada estado aqui pelas cores, né. E aqui é a mesma coisa, por exemplo, você quer filtrar aqui pelo representante, então, o Fernando. Você vai visualizar os resultados ali do Fernando. Quer comparar o Fernando com outro representante, com a Marina? E aí você vê ali o resultado dos dois. Então é bem interessante essa situação. Nós podemos também incluir aqui uma segmentação de dados, né? Então, para inserir uma segmentação de dados, a gente vai vir aqui, ó, inserir, e aí você tem aqui a opção segmentação de dados. E aí vamos pegar aqui por mês. Então você tem ali a segmentação de dados. Vamos colocar em duas colunas. Então, se eu clicar aqui em janeiro, veja que só vai modificar este gráfico aqui, porque ao inserir a segmentação de dados, eu inseri selecionando este gráfico aqui. Então, para que isso aqui funcione com os dois gráficos, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que vir aqui em segmentação, conexões de relatório. E aí tá vendo que tá flegado aqui a tabela 1, que é essa, eu flego aqui na 2 e dou um OK. Agora sim, ao clicar aqui na segmentação de dados, ele vai alterar as duas planilhas e os dois gráficos. Ó, agora começou a trabalhar com os dois. Uma outra opção interessante de se fazer é o seguinte: quando você utiliza a segmentação de dados, ó lá, quando você clica, você vê que as colunas aqui elas vão se ajustando, vai modificando o tamanho delas. Então, dependendo da situação, isso pode ser muito ruim, porque o gráfico ele vai diminuindo. Então, o que você tem que fazer neste caso? Vamos ajustar aqui o tamanho dos gráficos. Então, uma coisa interessante que dá para fazer para não ter esse problema é você clicar com o botão direito na planilha, vem aqui em opções da tabela dinâmica e nessa primeira guia de layout e formato você desmarca aqui, ó, o ajustar automaticamente a largura das colunas. Aí você evita esse problema. E você tem que fazer isso nas duas planilhas. Então fizemos nessa, agora vamos fazer nessa aqui, ó, botão direito, opções da tabela dinâmica, desmarca essa opção ajustar, ok? E agora sim, ó, eu vou clicar e não vai mexer na largura das colunas. Vamos lá, está modificando os dois e não modifica ali a largura das colunas. Tá ok, pessoal? Então
Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.